essa conversa sobre o pré-vestibular para negros e carentes e a sua trajetória no pré-vestibular. Eu queria saber, primeiramente, queria saber de você seu nome, o curso que você fez e um pouco esse início seu no pré-vestibular. Bom dia, Maria. Eu que agradeço o convite e poder participar e contribuir para a sua pesquisa e também para as pessoas, né, saberem um pouco sobre o que foi o pré-vestibular para negros e carentes, o que foi e que ainda continua sendo, né, na vida de muitas pessoas. Eu sou Leide Cristina de Almeida. Eu comecei, né, no pré-vestibular, no PVNC, no Núcleo Pilar, localizado em Duque de Caxias. Entrei no ano de 1998, é isso? 98. E aí eu, como aluna, né, em 99, aí eu inicio na universidade, eu vou fazer Ciências Sociais na PUC-Rio, com bolsa, na verdade, e aí a gente tinha, o PVNC sempre teve essa, vamos dizer assim, fazia parte da gente lutar pela universidade pública, mas a gente tinha também a possibilidade de estudar na PUC, que é uma universidade privada, com bolsa, né? No meu caso, meu sonho era entrar para o IFIX, na UFRJ, e eu não entro por pouquíssimos pontos, que eu acho que eu não consegui, e aí tem essa oportunidade de iniciar na PUC-Rio. E aí, em 99, eu entro para o curso de Ciências Sociais, e aí me formo 99, 2000, 2001, 2002, final de 2002, eu termino, né, mas vamos dizer, a colação de grau foi em janeiro, início de 2003. Então, curso durante 4 anos, Ciências Sociais na PUC-Rio. O que mais que você pergunta? Como... Você fez mestrado? Aí em 2008 e termino em 2010 o mestrado também em Ciências Sociais. O mestrado, nesse período, né, eu fico tentando mestrado em outras também universidade, eu tento o ERJ, tento o FRJ também, mas é aquela coisa, né, na verdade, depois que você entra, e a gente também, como esse mundo acadêmico é muito novo para a gente não tem certas estratégias, não sabe de algumas estratégias, então eu fui percebendo o quanto que eu não sabia estudar, aquela coisa de você estudar a bibliografia toda, achando que tem que ser tudo, e não tem estratégias de focar em algumas questões, então eu reprovei em algumas, passei em prova, reprovei em entrevista, mas muito eu fui percebendo depois por conta dessa falta de experiência, falta de estratégia, de não ter também pessoas para te orientar. E aí eu só entro em 2008 e termino em 2010 o mestrado em Ciências Sociais, também na PUC-Rio. Mas eu não fiz doutorado. E também agora eu não pretendo fazer. Mas aí já hoje na sua... O que você tem feito de trabalho, né, a partir dessa experiência da formação da PUC, da sua profissionalização em Ciências Sociais? Eu falo sempre que eu tive até muita sorte, que eu sempre consegui, na minha área, trabalhar. Eu sou professora da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, do Estado, sou professora do ensino médio de Sociologia, desde 2004. Não, na verdade, eu sou do concurso 2004, mas eu só sou chamada em 2006. Mas eu consegui sempre também dividir com pesquisa, né? Então eu venho desde a época da faculdade sempre conseguindo conciliar a educação, sendo professora, mas também sendo pesquisadora. E aí eu acho isso também muito importante. Eu trabalhei durante bastante tempo no UNIREMA, que também era um instituto de pesquisa lá da própria PUC, que a gente foi um projeto até inicial de fazer
de acompanhar as políticas de ação afirmativa que estavam acontecendo nas universidades públicas em todo o país. Isso possibilitou também conhecer um pouquinho, viajar pelo Brasil, conhecer as universidades, entender como é que se iniciou o processo de ação afirmativa, né? A gente entrevistava professores, alunos, pró-reitores, as pessoas que mobilizaram a universidade na época para poder implementar as cotas, né? Então, e esse projeto foi grande, inicia-se em 2006 e vai até 2012, né? Então, foi uma experiência muito grande, que eu também aprendi muito. A gente realizou, a gente publicou livro, a gente realizou seminários internacionais sobre o tema, sobre ações afirmativas, convidando as pessoas importantes que debateram o tema, que ajudaram a implementar nas suas instituições do Brasil inteiro. Então, assim, foi um momento também, foi de muita experiência da minha formação e também da minha formação e também de você estudar aquele tema que na época era também muito importante e você queria muito, né, saber, pesquisar sobre. Então, participar também do Mirema foi muito importante também, uma oportunidade muito importante para a minha formação. E hoje você continua fazendo pesquisa com as etnoeducadoras, né? Aí lá a etnoeducadoras, a gente começa em 2000, acho que foi 2016, que é o primeiro encontro que se inicia. A grande idealizadora é a professora Cláudia Miranda, né, da Unirio, junto com algumas parceiras, estudantes com ela, e elas se organizam, então a gente começa a fazer, assim, realizar encontros de debate com professoras, educadoras que pensam a etnoeducação. E aí veio também a pandemia, então, assim, já tem 2 anos que a gente não tem um encontro presencial, né? Mas a gente mantém a rede e muitas dessas professoras estão na pós-graduação, defenderam também dissertação, tese de doutorado. A gente teve agora a Celinha, né? A Célia Cristo, que também é do PVNC, defendeu o doutorado dela agora essa semana. E muitos do grupo também apresentam trabalhos. A professora Cláudia, ela tem uma parceria, né, uma inserção com os estudos com as mulheres também da América Latina e Caribenha. Então, algumas das meninas já foram para alguns países, se não me engano. Agora eu esqueci o país que elas estiveram, acho que um pouquinho antes da pandemia, apresentar trabalho. Então, é muito interessante. No momento, eu estou trabalhando num programa, na verdade, o título é Programa Empoderadas na UERJ, que tem a orientação de uma professora da UERJ, aqui da FEBEF, a UERJ de Duque de Caxias, e essa pesquisa é voltada para a prevenção da violência contra a mulher, né, e o empoderamento dessas mulheres, como é que essas mulheres conseguem, focando na vida, né, nas sobreviventes, como é que essas mulheres conseguiram dar um basta nesse ciclo de violência, né, doméstica, esse ciclo de violência que toda e qualquer mulher um dia passou ou vai passar, né? Que a gente também vai ampliar essa dimensão de violência, que não é só a física, né? É a violência psicológica, patrimonial, que é muito mais comum, a verbal, que muitas das vezes vai passando batido, você vivencia uma relação abusiva e as mulheres não percebem que é por conta do poder, do patriarcado, né, do sexismo, do machismo, etc. e tal. E aí, na verdade, essa pesquisa, eu estou como coordenadora acadêmica da pesquisa, e tem a coordenadora geral, que é a professora Rosângela Malaquias, que ela é professora da UERJ. E essa pesquisa, a UERJ foi instada pela Secretaria de Direitos Humanos, se eu não me engano,
porque existe o programa Empoderadas, que já existe, que foi idealizado pela Érica Paz, que ela é campeã de jiu-jitsu do Brasil. Ela foi uma das primeiras mulheres a entrar no meio do MMA. Então, ela idealizou, criou esse programa Empoderadas, que para além do tatame, que ela dá aula de defesa pessoal para essas mulheres, começa assim, né, esse programa, e lá dando as aulas de como essas mulheres podem se defender de uma possível violência, também vai discutir esses temas, né? Que não é só uma aula, o programa Empoderadas tem vários polos no estado do Rio de Janeiro, que ela também vai qualificando mulheres para serem vamos dizer, as professoras do polo, de cada polo. E, para além disso, tem também profissionais da área da psicologia para dar assistência psicológica, tem assistentes sociais, que faz parte desse programa. Então, o programa, na verdade, inicia com essa idealização da Érica Paz, e depois, quando em dezembro, no final desse ano, em dezembro, a UERJ é instada para fazer uma parceria com esse programa, para trazer um pouco de oferecer, vamos dizer assim, um estudo mais acadêmico, uma pesquisa mais acadêmica, auxiliar o programa. Então, se torna parceiro, né? Então, a gente é chamado de Empoderadas na UERJ, certo? Mas aí eu queria frisar que esse Empoderadas é um programa que já existe, que é idealizado pela Érica Paz, e agora faz parte, esse programa Empoderadas, idealizado pela Érica Paz, faz parte da Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, né? É um programa que agora faz parte dessa secretaria, né, do Estado. E aí política pública, né? Na verdade, é meio que assim, a ideia é que se torne de fato uma política pública, e uma política pública de Estado, né? Que não fique só governamental, porque aqui no Brasil a prática é essa. É do governo tal, começa, se você é do governo tal, se muda o governo, aí todos os programas acaba, se encerra, e ele quer mudar tudo. Então, o quanto que a gente está, principalmente a gente enquanto pesquisa, né, acadêmica, a gente está apresentando vários trabalhos em congressos e tal, e seminários, e aí o quanto que também nos nossos relatórios, na nossa produção também de escrita, de produto, a gente está falando, alertando que o programa Empoderadas precisa ser um programa de políticas públicas mais de Estado, né? Porque para o Brasil entender isso é difícil. Não pode ser de governo. Com certeza. Deixa eu te perguntar uma coisa. Me fala um pouco, Leide, sobre como foi a sua inserção no pré-vestibular. Você ficou sabendo como era a sua rotina? E você foi só aluna? Como foi a sua militância no pré-vestibular para negros e carentes? Eu sempre falo que nosso pré-vestibular marcou minha vida pessoal, de forma formativa, de formação e política, né, como pessoa. Então, eu sempre falo isso, que o quanto foi importante, né, a gente ter esse contato até antes de ir para a universidade, né, para esse espaço que é tão violento para nós, mesmo racista, né? Muitas das vezes a gente passa por muitas coisas. Se é uma pessoa que não teve uma base de movimento social, para eles é muito mais cruel para as pessoas, né? Para os negros, vamos dizer assim. Então, eu inicio como aluna em 98. Eu fico sabendo... Desculpa, você tinha quantos anos? Eu tinha 24 ou 23, não, 23, porque eu entro na universidade de 99 com 24. Eu já entro mais velha um pouco, né? Porque a maior parte dos alunos era aqueles que estavam já terminando o ensino médio, com 17, 18 anos.
E muitas das minhas amigas e amigos eram mais jovens, sim, que eu. Eu já tinha terminado o ensino médio aos 17, eu sempre tive vontade de fazer uma universidade, estudar, mas não conhecia ainda, e aí eu sempre também já trabalhava, e eu ficava pensando, mas eu não queria, eu tinha vontade de fazer uma universidade, cursar, fazer um curso, mas em pública, porque a gente soube que são as universidades as melhores, né? As de excelência. E até na época que eu terminei o ensino médio, algumas amigas foram estudar, fazer o particular para pagar, mas eu falei, não me interessei também, às vezes o curso que tinha também não me interessava, que na época eu nem pensava em ser professora. Eu achava que não era, que eu não conseguiria, então na época eu pensava que eu queria fazer comunicação social, e aí eu falava, não, nesse curso eu só tenho mesmo na pública, se eu não conseguir fazer na pública, eu também não tenho condições de pagar essas universidades super caras que tem um curso, essas mais, sei lá, como a Estácio, tinha Fielduc, que era aqui perto de casa, muitas amigas minhas foram estudar lá para fazer história, fazer biologia, mas na época eu falava, mas eu não quero ser professora, eu tinha ideia que só poderia ser professora, fazendo história ou biologia. A história eu sempre gostei muito, mas aí eu não fui. Aí eu, através de um amigo meu, que a gente tinha feito um ensino médio juntos, esse meu amigo, eu encontro com ele, e ele tá como professor nesse pré-pilar. E aí ele fala, Leide, tem um pré-vestibular, acontece aos fins de semana, eu sei que você queria estudar, se preparar, vai lá. Eu conheço através desse amigo, que é o Duda. Ele foi professor de Química durante anos, Carlos Eduardo, mas mais conhecido como Duda, né? E ele até hoje mora lá no Pilar e tal, ele ficou anos e anos como coordenador, como professor, como aluno. Ele também entra na PUC para fazer engenharia química. Enfim. E aí eu encontro com ele, fico sabendo e já logo inicio. E foi também um momento muito importante para mim, que eu estava mesmo precisando mais ainda ocupar a minha cabeça, porque eu tinha acabado de perder meu pai. Meu pai tinha falecido um ano em 97. E eu conheço o pré-vestibular, entro em 98. E aí eu sempre, assim, já trabalhava fora. Então, eu vou... E o pré-vestibular funcionava sábados e domingos e feriados, né? E aí eu começo a estudar, me apaixono, gosto muito de tudo, né? De como a gente vai se envolvendo, a gente vai construindo essa identidade, né, coletiva, de se perceber, de ter assim, essa percepção do quanto é negado vários direitos, que você tem direito, que você precisa lutar por seus direitos. Eu sempre falo que o PVNC foi uma grande escola para mim, e para uma escola política mesmo, como um movimento social. E ali eu fico durante muito tempo, aí eu passo, vou estudar, eu fico como professora de Cultura e Cidadania, e foi no PVNC que eu descubro o que é as ciências sociais, o que é a sociologia, através das aulas de Cultura e Cidadania, que aí eu mudo de ideia, né, me apaixono, não, eu quero fazer esse curso. Que aí eu ficava conversando com eram duas meninas que davam essa aula de Cultura e Cidadania, e elas faziam cursos sobre, que era uma fazia na UF, outra na UFRJ, que era a Carla Canuto, e uma outra, aí eu conversava, e as aulas eu sempre gostei muito. Aí eu falo que eu me encontrei, né, no curso. Eu queria fazer, já tinha decidido, vamos dizer assim, no meio do ano para o final. Aí quando eu passo, continuo no pré como professora de Cultura e Cidadania, e já também como coordenadora. Então, eu mesmo nos fins de semana, eu continuo indo para o pré para ajudar na coordenação. Na verdade, a gente fazia de tudo, né? Desde a inscrição dos alunos, fazia divulgação, fazia inscrição,
buscar professores para dar aula. Se tivesse uma janela, a ausência de uma aula, e você entrava também para ajudar a dar uma aula do que fosse preciso, ver aqueles probleminhas mínimos que acontecem realmente no dia a dia. Então, acabavam também meus fins de semana no pré-vestibular. E eu fico durante bastante tempo como coordenadora, se eu não me engano, até 2000 porque eu não lembro, porque aí a gente perde um lugar para ficar, o núcleo pilar, a gente consegue uma outra escola, um pouco, ainda no bairro, mas um pouco mais distante. E aí continuei, a gente tem aquela coisa, né? Também muitos passaram para as suas universidades, já ficam com dificuldade de estar presente no pré, e eu ficava revoltada. Não, como pode? Essas pessoas falam agora não tem tempo para vir, nem se for, sei lá, algumas horinhas no seu fim de semana. Tudo bem que a gente, quando entra para a universidade, a carga é muito pesada, a gente tem que estudar muito, mas eu ficava revoltada. Então eu fui do meu grupo, eu resisti ali, fui uma das últimas, né, a sair. Eu acho que realmente quando eu saio é quando a gente perde o segundo espaço, porque também é um espaço, mas já era um espaço que funcionava uma escola municipal, mas também não, o prédio, eu não falo nem que é prédio, era como se fosse uma casa, era também alugada, não era uma construção do município. Então, teve um problema que aquela escola também deixou de funcionar naquela casa e a gente perde o espaço também. Aí já ficou mais difícil e também mais enfraquecido, porque tinha mesmo poucas pessoas, né, da coordenação para movimentar. E a gente percebe também do nosso do pré-pilar, muitas pessoas também teve as pessoas que vinham, que tinha gente que vinha de Xerém, aí já tinha o pré-Xerém, e aí ficaram lá. Depois o grupo que era do nosso pilar também, eles conseguiram formar o núcleo de Santa Cruz da Serra. Era um grupo bastante bom, atuante, e aí eles foram fortalecer Santa Cruz da Serra. E com isso, o pré-pilar, eu achei que ele ficou enfraquecido, com menos pessoas, né, comprometidas. Então, tanto é que o pré de Xerém e acho que o pré de Santa Cruz da Serra, eles ainda funcionam até hoje. Ah, funciona até hoje? Porque eu fiquei sabendo que Tijuca funciona, Vila Operária, que fica em Nova Iguaçu, funciona, e o PJ... Não, mas olha, eu vou ver, porque a minha priminha, que é filha da minha prima, né, da outra geração, ela é fruto do pré de Santa Cruz da Serra. E, se eu não me engano, pelo menos até bem pouco tempo funcionava. O pré, não sei com a pandemia, talvez com a pandemia, mas até agora, 2019, antes da pandemia, funcionava, que eu fazia... Eu lembro que eu fiz algumas divulgações que eles estavam precisando de professor. Então, o de Santa Cruz da Serra funcionava e o de Xerém, depois eu vou ver com ela como é que tá pós-pandemia, entendeu? Mas o Santa Cruz da Serra era super... foi um grupo muito forte, atuante, que conseguiu resistir até agora, sabe? Santa Cruz é o pré do Márcio Flávio, do Fernando, né? Não. Eles eram de Piabetá. Piabetá, isso. E também que o Piabetá era mais antigo. Eu não sei se tinha em Parque Paulista, porque eu sei que esse grupo, assim, principalmente o Márcio Flávio, tinha ele era muito atuante no Piabetá, que ele foi um dos idealizadores, e ele também vinha muito no pré-pilar como professor e ajudava muito a gente com a experiência que ele já tinha de coordenação quando a gente precisava. Ele sempre estava no pré-pilar, assim, dando aquele apoio, e ele era professor de química nosso, um dos professores de química. Mas, assim, a coordenação onde ele focava, se não me engano, era o pré-Piabetá.
embora ele é nascido e criado, ele, Fernando, em Parque Paulista, né? Tá. Na verdade, eu acho, é mais perto de Santa Cruz da Serra, Parque Paulista, mas eles fundaram o Piabetá, né? Junto também com que agora é a esposa dele, a Mone, Jeane. Isso, acho que é. Agora me fala uma coisa. Então você falou um pouco da sua atuação no núcleo, né? Foi aluna, coordenação, deu aula. Como era a sua atuação para além do núcleo, né? Porque o pré-vestibular tem isso. Foi uma rede que tem coisas locais, tem militâncias locais que estão acontecendo até hoje. Por exemplo, você me falou agora de Santa Cruz da Serra. Mas tem uma militância que se expandiu pelo estado do Rio de Janeiro e até para fora do estado, né? Quando a gente começa a pensar a questão da flexibilização do acesso à universidade. Como você atuou, você participou de alguma atividade que foi para além do seu núcleo local? A gente também, a minha atuação não era tão, digamos assim, como eu vou dizer, tão forte, né, como eu via de outros, mas assim, o que eu participei fora, eu sempre também dei aulas em outros núcleos de cultura e cidadania, rodava mesmo. Quando tinha reuniões gerais, também estava presente. Agora, eu nunca assumi cargos de secretário, não sei o que lá, coordenação geral de não sei o que. Esses cargos eu nunca assumi, também nunca quis. Eu sou péssima nisso. Eu sou do fazer. Essa coisa de coordenar, eu não tenho. Essa coisa também, até mesmo de coordenar, essa coisa, a parte também financeira. Infelizmente, não tenho expertise para isso. Mas, eu dou apoio, eu sou de fazer. Então, e quando tinha até mesmo essas mobilizações, manifestações, né, em prol da educação pública, né, focando, a gente ia lá presente, lembra teve aquele abraço, né, ao redor da UERJ, que foi marcante, né? Na época. Que ano foi? E como foi? Você tem como contar assim? Você lembra o que aconteceu? Como que foi? Que hora que vocês chegaram? Quem estava? Tem alguma lembrança? Porque ficou muito marcante aquilo. Teve o discurso do Frei Davi, que sempre foi muito assim, né? Muito forte, né, de envolver muito, principalmente os mais jovens, né, emocionado, etc. E aí, agora eu não lembro porque o ano, eu sei que foi bem antes da gente iniciar as políticas de ação afirmativas. A UERJ começa em 2002, 2001 ou 2002, né, acho que 2001... Foi só para a escola pública, né, não foi isso? Aí depois os negros, alguma coisa assim. Então, isso deve ter sido em 2000, se eu não entendeu? Foi um pouquinho antes. E foi muito assim, como é que eu vou dizer, teatral até, né? De encenar. Então, assim, marcou. Então, eu era muito de compor, vamos dizer assim, fazer parte, né? De estar junto, mas eu não ocupei cargos mesmo assim, coordenadora dessa parte, assim, de geral, não. Eu fiquei como coordenadora mesmo só do núcleo, né, localmente. Mas sempre estava presente, se tivesse reunião de por exemplo, a gente ia em reunião no pré da Rocinha, eu lembro, foi a primeira vez que eu fui para a Rocinha, o quanto que também o PVNC me ajudou a conhecer o Rio de Janeiro. Primeira vez que eu fui para o Morro dos Macacos, foi por conta do PVNC. Então, a gente tinha essa coisa, quando era reunião geral, né, de levar, e isso também enquanto marca, né, os estudantes. As assembleias, né? As assembleias, isso.
Aí depois, as assembleias, então eu tinha aquela brigaiada e aquilo me revoltava. Eu falava, eu não venho mais para nenhuma assembleia, porque só fica aqueles grupos lá, que já tinha formava aqueles grupos. Se um defendia uma coisa, só porque era aquele grupo que defendia, o outro discordava, e na verdade ninguém pensava no coletivo mesmo. Aí eu já ficava revoltada, não venho mais, eu não vou mais. Aí que aquilo também me fazia, eu não quero assumir cargo nenhum assim. Eu prefiro ficar lá mesmo no meu núcleo ali, trabalhando, fazendo com que as pessoas, os estudantes, tivessem realmente vontade de... Eu lembro que também, nessa época, a gente fazia algumas visitas em escolas, né, perto do pré, isso foi muito legal. Aí a gente ia nos cursos do ensino médio, principalmente terceiro ano, segundo ano, falar que existia o pré-vestibular, funcionava aqui, e para fazer com que os alunos ali começassem a se imaginar, nossa, é possível ir para uma universidade? A gente fazia também esse trabalho de visitar algumas escolas em torno, né? E aí isso era legal, quando chegava realmente no período de inscrição, esses alunos iam lá para se inscrever. Então era uma coisa assim, não tinha esse negócio de redes sociais, né? Não tinha isso. Não tinha negócio do WhatsApp, de redes sociais, era aquela coisa mesmo ainda de boca a boca, de você ter que ir conversar com as pessoas. Então a gente ia nas escolas, falando com os... E ia também muito, era interessante que a gente tinha muito mães que começavam a estudar junto com os filhos, então elas falavam, eu vim para incentivá-lo. Primeiro elas iam para incentivar, depois também gostava. Então era algo comum. A gente, no nosso núcleo também tinha bastante gente mais velha, né? Por exemplo, depois que minha irmã, que é mais velha do que eu, ela vai também para o PVNC, e aí ela era um pouco mais velha, então ela já entra no PVNC com seus 30 e poucos anos, vai fazer o UERJ, hoje em dia ela é também formada na UERJ, é professora também do Estado. E aí a gente vai percebendo que a nossa, né, uma pessoa de nós que começa a estudar, que entra para a universidade, o quanto vai contaminando, né, nessa maneira positiva, que as pessoas começam realmente a pensar que é possível, né, esse caminho é possível ser trilhado. Então, acho que é muito interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa, Leide, com relação à PUC, né, vamos olhar um pouco para a sua experiência na PUC. A PUC começa a, né, dar bolsas, né, para os estudantes da universidade, né, que não têm condições. A PUC ela é, como que fala, confessional, né, então ela não tem fins lucrativos, já tinha uma política de bolsas, mas que não era muito regularizada, muito regulamentada, e ninguém sabia como funcionava, né. Eu queria que você me contasse um pouco como foi para você essa experiência de ter sido agraciada com uma bolsa na PUC. Como era a sensação da política pública, né, de receber essa bolsa, e que outras políticas de permanência você acha que a PUC foi fazendo, né, e quais você teve direitos para poder se manter na universidade, né? E essa consciência da política afirmativa, como que a PUC vai tendo... Porque hoje a documentação, quando a gente lê, eu estou lendo material sobre a PUC, as teses, dissertações, já fala a política afirmativa da PUC. A PUC, né, como a PUC fez políticas de ações afirmativas. Mas isso não era esse termo não é um termo nativo, né? Não é um termo local. Não. Ele vai sendo incorporado com o tempo, né? O que você me fala disso? Eu vejo a nossa ida até assim, de começar, por exemplo, a PUC, ela, além do FIES, né, que é esse sistema de bolsa mais antigo, que depois as pessoas depois de formada precisa pagar, já tinha, e ela começa com essa bolsa social, né? O termo é bolsa social, e não tem ainda... a gente foi para lá, ainda não tinha essa noção de política de ação afirmativa. Eu acho que ainda não tinha essa noção principalmente na PUC, era como se fosse um direito nosso,
veio mesmo com uma política de uma ação quase de assistência, né? Tanto é que era a reitoria de assistência social, a gente passava por entrevista na assistência social. Eles trabalhavam, essa bolsa de ação social chamada, era voltada para algumas pessoas muito selecionadas, daí a gente não sabe, eram escolhidas, vamos dizer assim, que eram de algum movimento social. Geralmente, por ser uma universidade católica, tinha muitas pessoas que eram da Igreja Católica, né? Então tinha tanto mulher quanto meninos que eram da Igreja Católica, sei do grupo jovem, ou de algum movimento social. Eu lembro que também na Rocinha tinha gente de algum movimento social na Rocinha, ou da associação de moradores, assim, um ou outro, mas não era uma política assim de quantidade, né? Eles selecionavam algumas pessoas, provavelmente alguém lá de dentro da PUC indicava, essa pessoa aqui merece, porque ela, sei lá, faz um trabalho assim, assim, assim. Aí entra até mesmo com o Frei Davi, na época, que, segundo até a gente sabe, ele que tem essa conversa inicial com aquele pró-reitor, né, o seu Augusto, acho que ele ainda está lá na PUC, né? Que teve agora aquela live de comemoração do PVNC e ele participou. Não sei se pensei que ele estava aposentado, mas eu acho que ele ainda está lá. E aí ele fala que foi uma conversa de algum tempo, inicialmente, não foi logo assim direto do Frei Davi começar a conversar com essa reitoria de assistência social, e logo inicialmente começar essa política, né? E aí ele começa a conceder as bolsas. Eu sei que acho que a primeira turma foi em 94, 95. As pessoas falam que aí uma das primeiras, quem fez parte das primeiras turmas, acho que foi a Simone, até mesmo o Márcio Flávio, acho que ele foi da primeira turma. Eu não sei se foi, ou foi 95, 96, eu sei que foi essa, a primeira turma foi essa. Eu não fui da primeira, eu já entro em 99. É isso, Leite? 98, 99. Eu entro em 99, então quando eu entro, já está se formando essa primeira turma. Eles já estão saindo, alguns que continuaram, ou se atrasaram, ou que ainda estava faltando alguma matéria ou outra. Aí, quando eu entro também, até a política de permanência, vamos dizer assim, ainda estava muito inicial mesmo. Então, por exemplo, a gente tinha... a gente tinha direito, não sei se era 100 cópias de xerox. Era um número um pouquinho pela quantidade, por exemplo, que a gente tem que tirar, né, só de uma matéria. Não dava, às vezes você conseguia tirar dessa xerox, sei lá, 2 textos. Mas claro que já ajudava. Aí a gente tinha direito a essa xerox, a gente tinha direito depois a um ticket, mas também não dava, e mais assim, o ticket foi bem depois, porque eu lembro que eu passei muito aperto, muita fome, né? Por exemplo, levava marmita, o meu curso era horroroso, que ele começava às 11 da manhã. Então eu tinha que sair de casa muito cedo, morando aqui na Baixada, Duque de Caxias, para estar 11 horas na PUC, então... Eu tentava tomar um café mais reforçado, mas chegava aquele período que você ainda estava com muita fome, que aí a aula ia até o final da tarde. Então, era um curso mesmo, não tinha noite para quem trabalhava. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer um acordo no emprego para poder sair do emprego e pelo menos ver se ele conseguia me pagar alguma rescisão para eu poder me manter os primeiros períodos. Eu pensei assim, sei lá, o que eu receber dá para eu ficar no primeiro e segundo período e ver se eu consigo depois algum estágio, né? Mas eu lembro que a minha irmã ainda me ajudou bastante, essa minha irmã, que depois que ela entra no pré, que ela já trabalhava, na época ela me ajudou muito com passagem e tal.
até porque o dinheiro meio que acabou, não deu para ficar, mas eu também tive muita sorte, que logo quando, no segundo período, por exemplo, eu entro em 99, né? Logo no início de 2000, eu já começo com uma bolsa, eu começo a pesquisar ser bolsista de iniciação científica do CNPq, logo no ano 2000. Então, eu fico 2 períodos sem trabalho, o dinheiro meio que eu recebi na rescisão acaba e minha irmã vai me ajudando na medida do possível para eu conseguir terminar. E logo no ano 2000 eu consigo essa bolsa. Aí já alivia bastante, aí eu também eu vou perceber que eu gastava muito mais com a passagem do que lá rolava aquela questão da gente alugar apartamento ali no Minhocão e dividir, né? A gente juntava umas 6 cabeças, sério, os meninos lá tinham 8 cabeças, 9 pessoas dentro daquele apartamento do Minhocão. No meu caso, éramos 6. Aí eu logo também, quando eu começo no estágio, eu logo consigo uma vaga de uma para entrar, né, nesse Minhocão e pagar, porque era... Tipo República, né? Isso. O Minhocão fica ali na Gávea, né? Pertinho da... Isso, em cima daquele... Do viaduto, né? Do viaduto Zuzu Anjo. Aí tem uma parte até que fica um pouquinho nas costas de um prédio da PUC. Então, era assim... Foi muito, muito bom para mim, porque eu praticamente morava do lado, né? O que eu gastava até de tempo de ir e voltar, eu podia estar na biblioteca estudando, sabe? Melhorou muito, por exemplo, tempo para eu estudar, tempo para minha dedicação. E aí eu ficava de segunda a sexta e voltava na sexta à noite para casa, aqui para a mamãe. E voltava geralmente no domingo à noite, porque para evitar eu ter que sair na segunda muito cedo. Mas também, por exemplo, nesse período ainda que a gente ia e voltava, nesse primeiro ano, eu lembro que aí eu ia de trem, aí descia ali em São Cristóvão. Em São Cristóvão eu pegava o 460, que era o percurso mais rápido do que você ir para a Central, para pegar aqueles ônibus que dão a volta no Rio de Janeiro. Mas também até você aprender esse percurso mais rápido levou um tempinho. Aí na volta, por volta assim de 5h30 da tarde, que era o horário que a gente... Aí era um grupo até mesmo do pré-pilar, eu lembro que era eu, Joaci, que fazia engenharia. Joaci, o Rondinelli, esse meu amigo Duda. Tinha aquele menino também, que ele fazia junto com engenharia também, química, que era junto com o Márcio Flávio, esqueci o nome dele agora. E aí passava esse tal ônibus pirata, que é esses ônibus velhos, né? Que eles vinham da Barra da Tijuca, descia aquilo ali. A gente descobriu que tinha esse ônibus pirata, que ele vinha para a Baixada, só que a gente não podia perder, era um só, vinha às vezes mesmo lotado. E aí era um ônibus só, e geralmente eles deixavam a gente, ou no centro de Duque de Caxias, depois a gente pegava um para suas casas, e tinha eu sei que ele fazia esse percurso de vir pela Presidente Kennedy e eu conseguia descer em casa, sabe? Então a gente ficou durante um bom tempo vindo, pelo menos a gente conseguia pegar ele voltando no final do dia, esse ônibus pirata, que ele fazia esse percurso Barra da Tijuca, Baixada Fluminense. Tinha Nova Iguaçu e tinha o Caxias. Ô, Leide, esse pessoal que fez engenharia, você tem contato? Todo mundo tem trabalhado na área? Como foi? Eu tenho contato. O Duda, esse meu amigo que é desde o ensino médio, o Duda é professor de química, mas ele é professor de escola mesmo. Ele dá aula há anos em escolas aqui no centro de Caxias, né, de química. O Rondinelli, eu reencontrei ele há pouco tempo, porque os filhos do Rondinelli
estuda na escola do meu filho, um filho dele até da mesma sala que do meu filho, então eu tenho contato, quando tem as festas, os eventos da escola, eu sempre encontro com ele. Agora, eu não sei, o Rondinelli, ele passou um bom tempo, ele até trabalhando na Embrapa. Não sei se agora ele tá, porque eu acho que ele não chegou a fazer um concurso. Tem o... Como é o nome dele? Esse já fez, a Joyce, que fez física, né? Gente, eu fico boa. Uma das... fez física, o outro também é engenheiro físico, eu acho, que era uma das áreas muito difíceis, né? Aí tem a Joyce, que gente, eu dou aula numa escola, eu faço GLP na escola que ela faz, eu sempre assim tenho um contato com ela, mas ela não quis seguir a área acadêmica. Ela fala, Liz, para mim não rola. E aí ela é professora de física em escola pública. O grande, esqueci o nome, Luiz, acho que é o Luiz. Ele se formou também na PUC, em engenharia física, e ele agora trabalha aí no laboratório da PUC. Ele trabalha aí, assim, tá com um bom emprego, né, nesse laboratório aí na PUC, só que ele continua morando aqui em Santa Cruz da Serra. Aí eu tenho contato com ele pelas redes sociais, assim, que a filha dele também é muito engraçada, né? A esposa dele ficou grávida no mesmo período que a gente se encontrava fazendo exames de pré-natal. Aí, mas eu não conhecia ela não foi do pré. E aí, agora, assim, eu vejo muito ele, a filhinha dele é da idade do meu filho, então eu vejo as fotos. Aí eu sei que ele trabalha na PUC, lá no laboratório. E o Joaci, que também fez engenharia, mas ele se mudou para Maricá, então eu perdi contato com o Joaci. Esqueci o nome desse, que ele é de São João, mas você deve saber dele, porque ele é muito amigo do Márcio Flávio, um negro, esqueci o nome dele, só que ele teve uns problemas, perdeu o pai, ele estava com alguns problemas emocionais, teve problema de surtar. Aí eu sei que ele é daqui de São João de Meriti. Ele fazia engenharia também. Depois eu vou dar uma olhada. Interessante que você está falando de pessoas que continuaram no território, isso é muito legal, né? A maioria continuou nos mesmos lugares de origem, né? Sim, então, foi. Agora, a maioria continua nos mesmos lugares. E tem pessoal ainda... Nossa, por exemplo, essa semana mesmo veio me visitar a minha amiga, que eu conheci no pré, que ela é da área de psicologia. Então, tem duas da área de psicologia, continua também para cá, morando no Jardim Primavera, do lado de cá, Santa Cruz da Serra. E a questão da atuação também, né? Tipo assim, muitos fizeram humanas, né? E as áreas de licenciatura. Tem, né, assim... Eu perguntei essa questão da engenharia porque, mesmo fazendo engenharia, me parece que as pessoas decidiram ser professores, né? Parece que fizeram licenciaturas. Por exemplo, dos que fizeram engenharia, eu acho que estão ainda... 2, eu acho que seguiram essa área mais de pesquisa, de acadêmica, que é o Luiz e o Rondinelli. Os outros foram para realmente ser professor. Teve um que fazia informática. Ele não gostava, mas ele era o provedor da casa, então o sonho dele era fazer história, mas a família não ia entender. Ele foi fazer informática porque ele trabalhava num banco. Depois ele foi realmente foi despedido do banco. Assim, ele vivia com muito conflito. Aí ele abandonou, já quase no final da informática, ele abandonou o curso, fez outro vestibular para história. Que legal. Mas hoje em dia ele está super bem, porque ele é pesquisador, até de o núcleo da memória da PUC, ele está lá como pesquisador e historiador, que era a vontade dele, né? Esse seria bem interessante conhecer também, porque essa questão do núcleo de memória me passa muito. Por exemplo, ele vai ser legal você conversar, porque
ele está lá nesse grupo lá de memória da PUC, que eles têm lá uma parte que eles estão fazendo, por exemplo, entrevista, como você está fazendo com um aí no caso só os ex-estudantes da PUC, que eram no PVNC, e aí eles estão com esse material todo para ficar lá nesse grupo de memória. Aí, por exemplo, ele às vezes acha alguma foto, no outro dia ele me mandou uma foto, eu novinha, sabe? Nem sei como foi tirada aquilo, ele me mandou. Então, ele está trabalhando lá nesse núcleo. Eu acho que seria muito interessante você conversar com ele, porque eles estão, não sei como idealizaram, quem idealizou, qual é a professora que está coordenando, mas eles estão lá com esse projeto de memória dos alunos da ação social, dos alunos do PVNC, não sei. Então, a PUC está fazendo isso. Sim, ótimo. Eu até ele então, por e-mail, aí, né? não, mas não, eu acho que não é André Clapp, é alguém da história. Ótimo. E até eles me pediram o contato do Márcio Flávio, há uns meses atrás, que eles queriam entrevistar o Márcio Flávio. Aí eu dei. Sim, ótimo. Deve ter entrado já em contato com o Márcio Flávio, mas depois eu vou te passar o contato desse meu amigo, que é o Eduardo, né? A gente chama ele de Dudu. Mas aí você conversa com ele e vê, porque, entendeu? Até para trocar figurinhas. Você me falava, Leide, então que aí vocês conseguiram a bolsa, vocês tinham a questão da passagem, depois veio uns tickets, né? para você almoçar no bandejão, mas é claro que também não tinha tanta quantidade, não dava para ser o mês inteiro, porque você só tinha uma cota, não me lembro agora a cota. Então você via aquele dia que você tinha que ficar estudando até mais tarde, você almoçava, porque o bandejão da PUC é caríssimo, né? O preço de um restaurante não é aquela coisa do bandejão das universidades públicas, baratinho. É um bandejão que a comida era muito cara. Aí depois veio também eles também tinham uma cota de como é que se chamava? O ticket da passagem. Eu lembro que eu ainda... Tipo Vale Transporte? Vale Transporte. Teve aquela época ainda que se usava o Vale Transporte de papelzinho e eles conseguiam distribuir, mas assim, também não era muito, que tinha que se dividir, né? Teve esse período, sim. Mas depois, eu sei que depois que eu saí, as políticas de permanência foram melhorando bastante, sabe? Então, os que estavam entrando, muitas das vezes eles já tinham direito a almoçar realmente todos os dias, sabe? Independente, não sei se eles tinham um ticket, mas você conseguia para almoçar todos os dias, não era aquela coisa só de uma cota. Até mesmo a questão de xerox também aumentou. Então, a política de permanência, né, foi aumentando, sim, melhorando. E aí eu acho que com as pessoas que entraram depois, se você conversar, vai conseguir te dar essa dimensão, né, do que melhorou bastante. Muita coisa que não tinha na minha época começou a melhorar, sim. Você falou também, Leide, que você participou do NIREMA, né, que foi um grupo de pesquisa que ainda existe, né, na PUC, e que teve um papel importante para mapear a política de ação afirmativa, tanto nacionalmente, mas você acha que, de algum modo, o NIREMA contribui para que a PUC compreenda o seu papel de como ela tem que fazer a política de ação afirmativa para os seus próprios estudantes? O que você acha disso? Eu não sei se vamos dizer assim, para a universidade, porque o que é o NIREMA, né? Um núcleo de estudo de relações étnico-raciais, uma coisa assim, a sigla. E você sabe que todos esses núcleos de pesquisa que vai trabalhar a questão de preto, para a universidade em si, não tem essa importância. Eu vejo que a universidade em si não tem esse interesse, né? Então, assim, era um núcleo, portanto, era um núcleo que foi ali uma luta, a gente conseguiu uma sala, na verdade eram 2 salas para dividir com outro núcleo dentro de uma casinha. A gente lutou bastante, por exemplo, para ter
Aí uma das salas a gente homenageou Lélia Gonzalez, a outra, se eu não me engano, é Abdias do Nascimento. Aí eu lembro que quando a gente foi homenagear numa sala, né, a Lélia Gonzalez, porque a Lélia Gonzalez ela chegou a ser diretora do Departamento de Ciências Sociais, embora lá seja também um tabu, ninguém fala da Lélia, é um silenciamento total, não sei porquê, se você fala, às vezes por aquelas funcionárias mais antigas, né, eu cheguei mencionar, para saber como que era, né, a Lélia Gonzalez, ela foi diretora, aí aquelas respostas bem monossilábicas, assim foi, e não sai nada, entendeu? Há um silenciamento muito grande dentro do departamento, dessa passagem, né, porque ela ficou sendo diretora do departamento num período curto, foram meses, acho que não chegou a completar um ano que ela falece. Mas ela era professora do departamento durante um bom tempo, né? Então, é muito estranho. Aí, nisso, quando a gente estava no Nirema, a gente, então, vamos homenagear a nossa sala, a gente não vê nada falando da Lélia. Aí, a gente, vamos homenagear, tem a sala Abdias do Nascimento e essa outra sala ser a sala Lélia Gonzalez. Aí, na época, tinha a CEPIR, quem era a ministra, né, da CEPI era Luísa Bairros, ela foi, eles conseguiram levar, fez uma cerimônia e tal, mas assim, ela no discurso dela, ela também fez a crítica muito grande pela magnitude que Lélia Gonzalez é para o Brasil, foi para a universidade, dela ser homenageada numa salinha, sabe, uma salinha muito piquititinha. Assim, ela não é que ela menosprezou a homenagem, mas ela foi uma crítica bem contundente. Poxa vida, ela mereceria muito mais, né? E aí, e também, mal sabe ela que também foram nós, assim, os pesquisadores e estudantes ali pretos da época, que também fomos, assim, à luta para que... Agora também nem sei se a sala tem o nome dela agora, né? Não sei quem tá. Eu sei que quem está coordenando, acho que é a Tula. A Tula está sendo coordenadora do Nirema, uma mulher, professora preta do Departamento de Direito. Ela é comprometida, ela tem parceria com a Crioula e tal, mas não sei como está o Nirema mais. E aí, eu também participei do movimento negro estudantil dentro da PUC. E aí a gente fazia, né, que era aquela coisa, nós éramos poucos, mas a gente queria movimentar a universidade, por exemplo, em dados... Qual é o nome do grupo, Leide? Ai, assim, olha, eu não sei nem se... Mas o Nuvem Negra é agora, bem recente. Eu entrevistei a Simone Santos, que fez geografia, ela também disse que participou. Mas não tinha um nome. E que coisa esquisita. Não, né? Eu sei, assim, eu lembro das pessoas, a gente movimentou muito Semana de Consciência Negra lá no Pilotis, de levar jongo. Eu lembro, nossa, foi um dia que marcou muito, a gente conseguiu levar o jongo da Serrinha, que ainda tinha a tia Maria e ainda tinha o marido, né? Ele morreu primeiro que a tia Maria. E a gente conseguiu, ele ainda estava vivo. A gente levou antes, porque sabe que o jongo da Serrinha depois se transformou numa ONG, né? Os brancos lá invadiram, universitários, eu não sei até se a gente foi responsável por isso. A gente foi levar o jongo lá, os brancos lá universitários se transformou numa ONG, é claro, vendendo disco, teve uma visibilidade enorme. Hoje em dia, o jongo da Serrinha está com uma estrutura, né, gigantesca, eu nem sei, mas a gente fez muita crítica no início, porque um pessoal lá, acadêmico, jovens brancos começaram a entrar, a gente estava muito preocupado do que seria. A tia Maria ainda estava viva, mas muito idosa. Darcy, né? Seu mestre Darcy, não era isso? Isso, mestre Darcy. Quando eles foram na PUC, o mestre Darcy também ainda era vivo. Mas eles ainda estavam assim, não tinha a estrutura que é hoje,
Era simplesmente aquele casal, né? Aquela casa deles que, na verdade, era o berço, ainda estava ali resistindo, era o legado do jongo lá naquele lugar, mas não era... o que, na verdade, transformou agora aquele centro cultural, agora é um centro cultural, né? Você pode visitar, eles vendem CDs, eles vendem não sei o que, não sei o que lá. Eu ainda não fui depois, só vejo a divulgação, as pessoas até elogiam, mas assim, até que ponto, eu não sei quem é que está ganhando com isso tudo, como é que está a família, será que a família da tia Maria, do seu Darcy, eles estão vendo, entendeu? Porque a gente viu que foi uma entrada dos jovens universitários, a maior parte da academia, os jovens brancos que entraram lá e foi indo, transformou numa ONG, no centro, agora é centro cultural, é uma estrutura imensa, mas a gente não sei como está a família deles. Aí, Leide, assim, já caminhando para terminar, né, não sei nem que horas tenha, 11h23. Então, eu queria saber de você, assim, como você vê o papel do pré-vestibular para negros e carentes nessa discussão das ações afirmativas no geral? A gente falou um pouco da sua experiência, né, do que você vem, que é de ter estudado numa universidade que, de algum modo, foi vivendo as ações afirmativas, mesmo antes de falar delas, e depois, né, hoje tem isso mais consolidado. Mas nos anos 2000, as ações afirmativas, especialmente as cotas para negros nas universidades, viram uma realidade no país todo. Em 2012, isso vira uma realidade institucionalizada. Deixou de ser uma coisa que era feita por vontade, né, da universidade ou da pressão do movimento social e da instituição, de quem usa a instituição, e passa a ser uma coisa imposta pelo Estado de algum modo, né? Imposta não, mas um consenso. O Estado admite que é preciso fazer políticas compensatórias para rever, né, e conquistar alguma equidade entre negros e brancos no acesso à formação universitária no Brasil. Como você, como ex-militante, né, estudante, coordenadora que foi né, do PVNC, como você vê o papel do PVNC nisso tudo? Você consegue fazer uma avaliação? O protagonismo, não? Onde nós acertamos? Onde nós perdemos o bonde? Como militante, o que você vê? Eu viajando, né, nas universidades, né, vendo como é que foi a implementação em algumas delas, a gente viu que as pessoas que estavam ali, alguns professores, a sua maioria os professores pretos, que geralmente nas universidades eram aqueles poucos, né, não é como agora, que a gente está tendo muito mais professores negros na universidade, era um número muito... Geralmente era assim, lá na Federal de não sei do Pará, tem aquela... Esqueci o nome dela. Acho que é a Vilma, né? Não, como é? Tem a Zélia Amador também. A Zélia Amador. É tipo como se fosse a única. Na UFSCar, a gente ainda tinha dois, que era a Petrolina e o Walter Silvério. Walter Silvério. Era sempre assim, então, ou no máximo dois. Não é como agora que a gente vê um pouco mais. Então, geralmente eles pegavam meio que sozinho, quando tinha mais um aliado ali, e eles passaram por um processo que a gente chamou até na nossa publicação, foi realmente um processo pedagógico, né? De chamar cada departamento, os professores, as reuniões de departamento, não sei como chama, você que está na universidade, tem as reuniões de departamento, que envolve todos os departamentos, tem que ir. Tipo, tem um outro... Conselho acadêmico? As reuniões do conselho, eles iam com aqueles argumentos para poder contra-argumentar, com aqueles argumentos contra, que era muito forte, que saía no jornal todo domingo. Eu lembro que o meu trabalho de monografia, no final de curso, eu trabalhei, né? Estudei as ações afirmativas a partir
do que saía no jornal, das notícias do jornal, os argumentos, como era. Aí a gente via aqueles argumentos, não tinha uma pessoa para contra-argumentar no outro domingo, para rebater aquilo, porque também passava por editorial do jornal, e às vezes, eu lembro que a coordenadora, já depois, já no Nirema, teve artigo que saiu, e a professora, como o nome dela, que foi coordenadora do Nirema há bom tempo, a Ângela Paiva, eu lembro que uma vez ela queria escrever o artigo e já estava pronto e não estava conseguindo espaço para publicar. Então a gente tinha isso. E eles lá, foi um processo mesmo pedagógico, de levar, de discutir, seja nos reuniões de departamento, nessas reuniões de conselho, e de levar, às vezes, pessoas. E não foi fácil. Em cada universidade, quando você vai ver as entrevistas deles, eles vão relatando, não foi realmente nada fácil. E a maior parte sempre passava para a escola pública. A questão racial, sempre não, porque a questão dos negros era sempre muito polêmica, muita realmente negativa, né? Tanto é que a única universidade, eu lembro que a gente estudou, que tinha especificamente para negros, foi a UNB, né? Junto com o José Jorge. E aí ele é um homem branco, provavelmente, eu não sei, ele tinha uma inserção, sei lá, maior, não sei como ele conseguiu, né? Com esse processo dentro da UNB. Eu lembro quando a gente estudava especificamente, era a única que tinha especificamente para negros, né? E lá eu acho que também era a única que junto não tinha, porque sempre também, quando eles abriam para a questão para negros, tinha que ter uma renda mínima muito baixa. E aí, muitas das vezes, você acabava não conseguindo se encaixar, porque a renda per capita era tão baixa, que essas pessoas, na maior parte das vezes, nem tinham conseguido terminar o ensino médio, entende? Então, eram umas estratégias para realmente não entrar negros, né? Ainda tinha isso. Então, assim, mas eu acho que, assim, os estudantes em todas as universidades, eles tiveram também um papel importante, não foram só os professores lá, os pretos da universidade que começaram a dialogar com seus pares no departamento, eles tiveram um apoio muito dos DEABs, né? Desses estudantes, de alguns negros que já estavam na universidade, alguns já tinham passado, a maior parte deles passado também pelo PVNC, pré-vestibular para negros e carentes, porque a gente vê a diferença muito grande dos alunos que passam pelo movimento social e aqueles que não passam. Eles são muito, realmente se sentem muito soltos ali, né? E aí eles vão... e aí dentro da universidade é importante ter os NEABs da vida, esses também, os núcleos que são os NEAB, mas também, sei lá, o movimento negro ali dentro da universidade, os coletivos, porque são importantes, porque senão é muito difícil você chegar até o final, né? Porque até mesmo, por exemplo, a própria PUC não tinha essa dimensão de ser uma política de ação afirmativa. Eu acho que estava na cabeça, no imaginário da PUC, não sei se até agora, voltado mesmo a uma política de assistencialismo, né? A PUC fica com essa questão por ser católica, aí fica dando essas bolsas para essas pessoas aí pretas e pobres, né, da favela, para vir estudar aqui. E assim, né, com certeza não é fácil, porque dentro dessas universidades que a gente sabe que são super racistas, etc. e tal, a PUC muito maior, né? E até mesmo de você se perceber. Eu lembro quando eu fui fazer a inscrição na fila, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas no sentido de você olhar para todos os lados, eu não via nada assim parecido comigo, nada, era muito estranho. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Umas pessoas assim, parecia que eu estava realmente num outro país, sabe? Até mesmo porque eu falava, gente, os brancos de lá não são os brancos que eu tenho contato. Eu chegava em casa falando entre a gente que estava estudando lá, e gente, porque como eles conseguem ficar com aquela pele
que é muito branca, que parece que não pega só no olho. Uma coisa que me chamava a atenção era o olho. Essa parte do olho nossa, que é branca, a nossa sempre não é tão branca, é queimada do sol, né? Eles mantêm essa parte do olho tão branca, que aquilo me impressionava. Ou seja, são detalhes que acho que passa batido, mas né, quando você, sei lá, começa essa imersão, aquilo vai te chamando a atenção. Então, agora não mais, né, que tem muito mais negros lá, mas ainda quando eu entro, era muito pouco, muito pouco. Então, assim, aí muitas das vezes a gente ficava muito mais pro lado ali das casinhas do que no próprio pilotis. Os assuntos não tinham nada a ver com o que eles conversavam. Embora, por exemplo, eu era de um curso das áreas humanas, então até mesmo os meus amigos tinham uma cabeça um pouco mais diferente, eram muito ricos. Brancos. Mas ainda assim sempre foge da sua realidade, né? Então, assim, é realmente um choque cultural, estético, né, político muito grande. No imaginário, tanto de professores, de alunos, não tinha essa dimensão de ação afirmativa que a PUC estava fazendo. A PUC estava fazendo uma política de assistencialismo, né, de assistência, porque até como é que usa dentro da Igreja Católica? Caridade mesmo, né? É isso. Soava muito com isso. Aí depois que os estudantes foram, né, pesquisar, que é aí que você traz a própria Andrea Clapp, que ela foi aquele menino, o Reinaldo, né? A tese do Reinaldo. A tese do Reinaldo virou livro. Acho que ele... funcionário da PUC, né? Isso. Funcionário, aluno do PVNC de São Gonçalo. Isso. Atuante lá no PVNC de São Gonçalo, então é interessante. Isso. Aí, assim, eu acho que eles que vão dar essa dimensão. E agora também dizer se agora, será que a universidade em si, né, a maior parte dos professores entende que foi? Alguns eu acho que sim, mas assim, não sei se é algo se é um consenso, entendeu? Mas tentando responder o que você perguntou dessa importância, eu acho que sim, o PVNC foi muito importante para a gente. Os movimentos negros, vamos dizer, de uma maneira geral, no plural, porque não foi um só, a gente percebe a força, né? Esse volume foi de vários movimentos negros, e eu considero o PVNC como um dos movimentos negros. Foi importante, sim, para essa implementação da ação afirmativa nas universidades, porque também, é claro que lá vai se iniciar com alguns professores, né, que estão no departamento, mas também os alunos estão ali dando todo o suporte, né, porque é preciso. Tanto quando a gente ia fazendo essa pesquisa, a gente também entrevistava os alunos, né, as universidades também lá do norte, que a presença indígena era muito forte, né? Dourados, né? Me marcou muito, porque aí até mesmo nos NEABs, o quanto a importância do movimento indígena, daqueles estudantes indígenas ali, até mesmo para pensar outras maneiras, por exemplo, deles realizarem aquelas aulas inaugurais, ou toda a celebração, por exemplo, para acolher aqueles estudantes indígenas, que era uma dimensão, eles sofriam também um racismo institucional muito grande dos professores, que é aquele olhar mesmo que eles, assim, não vão conseguir aprender. E epistêmico, né? Porque você tem que incorporar, você entra com os seus saberes, né? Não, né? Sim, não é considerado saber. Então, assim, e aí mais nos relatos, por exemplo, o quanto que eles, até mesmo nas aulas inaugurais, quando os alunos iam começar o curso, era comum, e não ir só o aluno indígena, né? Ele tem essa coisa do coletivo, então, e as famílias, e aquilo meio que causava um estranhamento muito grande para a universidade.
uma das coisas também presentes que quando, por exemplo, um familiar adoecia, aquela coisa do estudante indígena, se ele soubesse, imediatamente ele voltava para sua aldeia e ficava lá. Eles não queriam saber que está faltando aulas, aquilo vai prejudicar. O negócio dele de estar lá com a família ou com a mãe, que está passando por um problema de saúde, até ela ficar bem para retornar. Eu vi na fala, né, dos professores, e eles falando, até eles entenderem isso, eles falavam, como assim? A mãe está doente, eles vão embora. Esquece, chuta o balde, assim, dane-se, se está em período de provas, dane-se com tudo, eles vão embora e tchau. Aí, tipo assim, eu volto quando minha mãe ficar boa, bem. E eles não conseguiam entender isso, sabe? Eram exemplos, assim, de entrevista que a gente realizou. Então, essa inserção indígena nesses estados que a presença indígena é maior e teve realmente a entrada. Agora também eu vi muito a importância nos cursos, né, voltado para engenharia agrícola, o quanto que eu vi professores relatar a importância, o que eles traziam, né, de rico para se pensar toda essa dimensão, né, dessa relação, né, desse conhecimento que eles têm. Então, muitos professores relataram isso. Então, bom, mas eu acho que os estudantes, eles estavam ali, principalmente, também eu vejo a importância dos NEABs, né, esses núcleos. Eu não sei, vocês que estudam isso, quando que os NEABs começam realmente a ser criados nas universidades, mas foi muito importante. A partir da 2639, né? 10639, dos anos 2003. Porque acho que a legislação... Então, meio que foi junto. Então, meio que foi junto a implementação das ações afirmativas e também o surgimento. Então, acho que a lei 10639 acaba sendo vista também como uma ação afirmativa, né? Um tipo de ação afirmativa. Porque incentivar o currículo, né, os conteúdos nos currículos. Fortalecer os conteúdos do currículo como ação afirmativa. Agora, Leide, me fala uma coisa, já terminando, que a gente já está... eu já estou ocupando o seu tempo. Você teve contato, você falou do coletivo da PUC, né? Que vocês organizaram, fizeram coisas bem interessantes. Tinha também o CONEI, eu era da PUC. Você participou de alguns outros coletivos nesse contexto dos anos 2000? Eu gostava muito lá do CONEI da UFRJ, né? Então, por mais que era aberto, ia nas reuniões e tal, participava, sempre quando eu tinha um tempo, eu ia para o IFIX lá com o pessoal. Então, eu conhecia a Bia Onça de lá, o Dené, que até ele era do PrEP lá, foi professor de... Deneilson, que faleceu, né? Você soube, né? Soube. Também, gente, choca a gente demais, né? Tão novo. Então, o Deneilson, ele morava aqui em Santa Cruz, Jardim Primavera. Quando eu entro no pré, ele já era professor de história, porque ele já estava na UFRJ como aluno, ele já fazia parte também do CONEI, então meio que eu fui muito a partir dele. Aí o Rogério também era do CONEI, e era do PVNC, né? O Rogério agora está aí também, tá junto com um amigo. Eles estão, não sei se mais na parte organizando mais a parte assim de audiovisual. Ele está no doutorado, né? Fazendo doutorado. Eu não sei se ele continua na espetáculo. Ele trabalha com gringocardia, formação de mão de obra dessa área de artes, né? É bem interessante o trabalho do Rogério. Então, a Bia Onça está terminando, tá no doutorado, na metade, aqui na UF, em Geografia. Então, também o CONEI foi muito importante. Eles tinham muito mais gente, estrutura, né, do que o nosso grupo lá da PUC, que era um número menor, mas, assim, a gente, na verdade, trocava muito, e aí era importante até para a gente conseguir realizar coisas, né, fazer ações na PUC. Então,
Eu acho que esse contato com a Conei lá no IFIX foi muito importante também. E eu acho que eu respondi, eu deixei de falar alguma coisa, Maria. Esqueceu? Acho que Não não. sei. A gente conversava sobre o papel do pré-vestibular, né? Nesse contexto das ações afirmativas, como elas, as suas impressões Uhum, sobre isso. Você falou do papel dos estudantes, né? De como esse estudante chega diferente na universidade, uhum. E né? até, por exemplo, o PVNC, assim, o anterior mesmo, até a implementação das cotas e tal, fazia muito esses eventos, né, igual aconteceu esse da UERJ, chamando a atenção da importância, né? Eu lembro ainda que o próprio Frei Davi ainda fazia parte, acho que foi antes até da construção da Educafro, então, ele também sempre teve essa questão de pensar, né, mais midiático, realmente de chamar atenção, de ter mesmo, de conseguir uma reportagem, de ter essa visibilidade, seja no jornal, que isso era importante. Então, acho que teve essas estratégias, sim, que foram importantes para se pensar, né? Porque até mesmo esse evento que teve do abraço da UERJ, daquela encenação que teve da coisa de rebentar as correntes, foi noticiado no jornal da época, sabe? Então, eu São as acho que estratégias dos movimentos sociais, né? De sim, visibilidade, né? sim, sim. É. Eu acho que isso é importante e foram importantes, né? Então, assim, os movimentos sociais negros, eu acho que contribuiu muito para essa implementação, deu suporte, né, para os professores que estavam lá, às vezes muito isolados, se sentindo muito sozinhos, mas deu aquele suporte, o apoio para fortalecendo eles de alguma maneira, né? Então, eu acho que sim, com certeza. Sim, é isso, Leide. Eu queria te agradecer imensamente pela sua contribuição com a minha pesquisa. Hoje é dia 6, né? Seis. 6 de setembro. A gente conversou agora pela manhã. Eu fico muito feliz por compartilhar comigo e depois, né, com a academia e com a sociedade civil a sua trajetória e nossas trajetórias, né? Porque somos, né? Eu também sou oriunda do pré-vestibular para negros e carentes. Muitas das coisas que você falou eu vivi também. Então é uma Você é daí de Nova Iguaçu, né, Maria? eu sou de Nova Iguaçu, moro em Nova Iguaçu, morei em Nova Iguaçu, né? Agora essa questão de morar na Bahia, mas sou daqui de Nova Iguaçu. Mas eu estudei no prédio Nilópolis, Nossa Senhora Ah, Aparecida. a gente ia muito para Nilópolis, nas reuniões lá na igreja, né? Na rua Isso, Mirandela. isso, é essa rua, é ali que eu estudava. Eu estudei 94, 95. 95 eu entrei 96 entrei na universidade, fiz o ERJ, né? De 96 até 2001. Aí logo eu passei para o concurso do município do Rio e dei aula no pré-vestibular de 98 em diante. Dei aula de literatura, depois dei aula de história e depois nos anos 2000 Tu fez história, né, fiz Maria? história. Nos anos 2000 eu comecei a participar das coisas mais gerais do pré, né? Ajudar a organizar. Você participou do Encontro Nacional, que teve aqui em Nova Iguaçu, em Não, Paquetá? Foi em 2000, eu acho, 2000, eu acho. Que foi não, isso o não segundo foi. Encontro Nacional de Pré-Vestibular para populares, que foi um encontro do Brasil todo, mas que aconteceu aqui em Nova Iguaçu. Depois a gente fazia aquelas aulas inaugurais, teve uma na UERJ, até que o José Jorge de Carvalho veio, você falou do José Jorge. O José Jorge queria muito implementar as cotas, por conta da história do Ari, o estudante negro que Ah, foi sim. discriminado, né, o tal do caso Ari. E a Uhum. partir do caso Ari é que ele vai começar até se aproximar do pré-vestibular para entender como fazer, né? Então, são Uhum. várias histórias que se cruzam e você traz os NEABs que são fundamentais também, né? Eu acho que foi bem A legal. gente percebe e pela quando eu fui visitar as universidades, o quanto que aquele estudante que entrava perdido nesse realmente esse universo, esse mundo, os NEABs eram um lugar realmente de acolhimento, de olha, calma, vem aqui, o que está acontecendo? Então, aquele meio de ouvir, quase mesmo sendo terapêutico, né? Uma prática terapêutica
de acalmar aquele estudante, aí estava precisando de várias coisas, de orientar, ó, você tem direito a solicitar isso na reitoria tal. Eles faziam reuniões para os estudantes que estavam ingressando, principalmente pelas cotas, de fazer todo esse trabalho de orientar. Você tem direito a solicitar isso, você tem direito a isso, as políticas já de permanência, quando tinha. Qualquer coisa vem aqui. Se você sofreu qualquer tipo, até mesmo de racismo, vem aqui. Sim, eu acho que o NEAB, por isso que eu até falei, eu não lembrar, surge quando? Então, acho que vem surgindo até mesmo junto com por conta da Lei 10.000, e aí 2003 é quase mesmo juntinho quando se vai se implementar nas universidades, mas foi assim fundamental. E além disso, muitos daqueles estudantes, né, começavam a ser estagiários do NEAB, né? Então, claro que não eram vários estagiários, não tinha bolsa para muita gente, mas começou o seu trabalho, ter o seu primeiro dinheiro de bolsa, pesquisando sobre as questões raciais no NEAB, né? Então, eles foram muito importantes também. Isso, sem dúvida. Então é isso, Leide. Muito obrigada. Bom dia para você. Beijo. Dá beijo na família, nos filhotes que estão enormes. No Márcio seu filho também. Qual é o nome dele? Jonas. Márcio André agora está todo correndo, todo se cuidando, malhando. Eu falei, 50. Tem que fazer alguma coisa, né? Então, boa sorte, Maria, na sua pesquisa. Axé. Obrigada, querida. Beijão pra você. Tchau. Tchau.